Bem, amigos do Brap Brap, estamos aqui mais uma vez reunidos para falar hoje de Enduro da Independência. Então, temos essa live marcada aí hoje, né, com nosso amigo Lúcio Pinto Ribeiro. O Lúcio, para quem não sabe, é o coordenador geral e o cara que faz acontecer, né, junto com a equipe dele, o Enduro da Independência, né? Então, é com muita satisfação que a gente está aqui, pronto para falar dessa prova icônica e contar um pouco do que está acontecendo aí, do trabalho que o Lúcio está fazendo aí, né, sobre o famoso Enduro da Independência. Vamos lá? Quem vai com a gente aí? Estamos disparando os convites aí, chama os amigos, pega uma cerveja ou um caldo, um mexido e vamos sentar aí para participar dessa live com a gente. Vai ser um prazer ter vocês aí, né? E deixa eu ver aqui, eu acho que o Lúcio já está chegando aí. Só aguardando a chegada dele. Aí. Boa noite, meu amigo Lúcio. Fala, meu amigo Gustavo. Tudo bem por aí? Boa noite a você, a todos que estão presentes junto com a gente, pessoal chegando aí, né? Pedir para compartilharem aí, enviarem ao máximo aí o número de amigos. E vamos para mais um bate-papo descontraído aí, falar um pouquinho dessa Isso. história nossa e dessa prova aí que nos permitiu estarmos aqui hoje falando um pouquinho mais de Enduro da Independência, né? Pois é uma satisfação enorme estar com você aqui mais uma vez, né, para a gente falar e contar aí, né, eu acho que você é um grande conhecedor da história do Enduro da Independência e acho que hoje a gente vai ter uma oportunidade ímpar, né, de estar falando um pouco aí desse legado, né? Eu acho que o Enduro da Independência se tornou um legado. Já está incrustado, gravado na história do motociclismo off-road, né? É uma prova que eu acho que faz parte do sonho da maioria dos pilotos, pode ser de qualquer modalidade, né? A gente sempre tem alguém que não é do regularidade, que se arrisca ali, né? Que quer participar dessa epopeia, porque são pelo menos 4 dias de prova, e eu acho que isso acaba aguçando muito a curiosidade do pessoal. Mas, É muito. e aí, como é que estão os preparativos aí? O que você pode contar para nós aí? Vamos falar um É, pouquinho da história da independência? sim, né, Gustavo? Como você mesmo disse aí, eu conheço uma boa parte dessa história, mas eu conheço ela através de livros ou através de histórias de quem pôde contar aí o que aconteceu nessas 40 edições, né? E pelo conhecimento que eu tenho até hoje, as pessoas que viveram essas 40 histórias aí, foram aí, né? Um Theo Mascarenhas, que foi o grande levantador da primeira edição, um cara que a gente admira muito, então tá junto com a gente aí. Até hoje, em todas as edições que eu tive presente, desde 2005, o Theo sempre está ali de alguma maneira. Um outro grande colaborador, que a gente não pode deixar de falar, que é o cara que contribuiu e ajudou nas 40 edições, que é o Ladislau Didi, lá de Divinópolis. E a outra pessoa como piloto, o nosso grande Euclides aí, né, que é uma enciclopédia viva do Enduro da Independência. Então, a gente só está aqui hoje porque nós viemos desde lá de trás, acabou de entrar esse Egino Vasconcelos, que é outro que tem quase 40 Grande anos nome. aí, mais de 35 anos de participação em Enduro da Independência. Então, quando a gente fala de Enduro da Independência, a gente fala da história das motos no Brasil. Não tem como não associar
uma situação a outra, né? Que quando a gente pega lá em 1983, essas pessoas aí, para aqueles que têm um pouco mais de conhecimento de estar vindo, de vir das motos Yamaha lá da DT 180, algumas motos importadas. Depois veio a história das Hondas, das motos Ford aí, das 4 tempos, através do ícone que foi aí a XL 250, XLX, a evolução. Então, o Enduro da Independência, ele faz parte desse desenvolvimento, da evolução das grandes fábricas de motocicletas no Brasil e até mesmo as importadas. Sim, existem alguns anuários, vamos falar assim, né? E os pilotos que conquistavam o título maior ali, né? Durante um tempo era Master, né? Nos primórdios era em equipe, né? Dupla, né? Começou como dupla, então o Enduro da Independência nas suas primeiras edições aí, ele só existia em dupla. Eu já ouvi histórias maravilhosas que as pessoas, por exemplo, se deslocavam de várias partes do Brasil para o Rio de Janeiro nas suas motos, às vezes ali pela famosa Dutra por 040, para chegar lá no Rio de Janeiro, tirava ali a placa, tirava a seta da sua moto, meio que montava ela para poder participar da prova, e ali depois ele chegava lá em Belo Horizonte, ou nas regiões de Belo Horizonte, montava novamente a sua moto, e dali ele voltava para sua casa, né? Então foi assim que, inclusive assim, numa dessas edições aí que eu já estou mais dentro da organização, a gente teve uma experiência com um piloto em 2019, que foi o grande sonho dele, era fazer o que faziam lá atrás. E aí ele pegou uma Tornado, foi lá para... Nunca tinha andado numa prova de regularidade, nem nada. Realmente foi uma aventura muito grande. Ele foi lá para Ubatuba, chegou lá, a gente tinha naquela época uma estrutura ali com mecânicos e tudo, montou a moto dele para a trilha, ele foi embora, veio embora, a prova nesse ano terminou em Lavras. Quando a moto terminou a prova em Lavras, nós montamos a moto para ele de novo e ele voltou para sua casa. Isso nós estamos falando de 4, 5 edições atrás aí, né? Então, tudo é possível dentro do Enduro da Independência. Basta vir para dentro e querer participar. Espírito, né? O verdadeiro espírito de aventura, né? De participação mesmo, de estar ali e poder realizar essa epopeia, né, Lúcio? Eu acho que exatamente. Isso aqui é o... E nós temos buscado muito isso, sabe? É legal da gente contar a história, da gente poder falar sobre tudo isso, porque as pessoas, assim, hoje a gente está muito ligado à questão ali da competição, daquele piloto que acaba vendo ali na equipe da Elite, que a gente teve a oportunidade hoje, o ano passado, está aí os melhores pilotos brasileiros, e acredito que terá acontecer nessa edição novamente. O ano passado até o Crivelin veio da Europa para correr, está dentro das programações aí, está participando novamente. E veio da Europa e perdeu para um piloto, assim, dentro da competição na categoria Elite, que participa de provas no Brasil. Então, a competitividade é muito grande. O ano passado, o último vencedor foi o Emerson Lott. Estava lá dentro o Jomar Greco, que é o competidor com o maior número de títulos dentro do Enduro da Independência. E a gente tem toda essa história, mas já de alguns anos para cá, e principalmente desde 2017... a organização está extremamente comprometida de não só fazer essa competição ali para esses pilotos de ponta que são muito competitivos, mas fazer uma prova onde essa prova ela se divide aí em alguns pontos, até em 4 trajetos diferenciados, mas que todo mundo tenha condições ali, desde que ele esteja dentro das categorias, dentro de uma categoria que ele esteja ali preparado, dele partir do início e chegar no final, né? A gente tem tido um grande índice aí de aproveitamento de pilotos que começam e terminam a prova, cada um dentro da sua categoria e dentro dos seus limites. Eu acho que isso é legal. Você até falando aí da questão do Crivelin, eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista do Felipe Zanol, um grande de nome do off-road nacional, né, que já foi embaixador da prova, né, ele confidenciando que uma das conquistas que lhe faltava era
troféu de campeão do Grande Enduro da Independência. Então, assim, não é só querer ir lá, né, Lúcio? Tem que, Não, o cara tem que se desdobrar e tem que fazer por onde, né? O que eu tenho de visão dentro do Enduro da Independência, Gustavo, e compartilho isso para o Brasil, e não só para o Brasil, como para o mundo, que a gente está trabalhando isso, vocês vão ver convite para o mundo inteiro aí, é que é o seguinte, eu não tenho dúvida do que eu vou te falar agora, que é o que eu acredito. Todo campeão do Independência é um grande e um excelente piloto. Mas nem todo grande e excelente piloto é um campeão do Enduro da Independência. Então, é fato. Eu afirmo isso. Eu afirmo isso. É uma coisa assim que eu nunca tinha falado para ninguém. Eu estou falando para você aqui em primeira mão. Mas ele é um pensamento que eu tenho. Já tenho há muitos anos. Eu tive a oportunidade de participar aí do Enduro da Independência na categoria principal durante 10 anos. E eu tenho isso comigo com muita consciência e é bom da gente gravar isso aí para falar com todo mundo. Que o Enduro da Independência, todo campeão do Enduro da Independência pode ter certeza que ele é um grande piloto. Mas nem todo grande piloto a nível Brasil é um campeão do Enduro da Independência. E a gente vai citar aí muitos nomes, várias pessoas. Você lembrou o Felipe Zanol. A gente teve aí pessoas que foram vice, igual o caso do próprio Tonico Maciel. Vamos chutar aqui Jean Azevedo, vamos chutar outros aqui. Dimas Matos, que é um ícone aí a nível mundial. Então, assim, estamos falando da categoria principal do Enduro da Independência. Pode colocar isso aí num jargão como uma situação que é fato. Todo campeão do Enduro da Independência é um grande piloto a nível nacional. E às vezes até a nível internacional. Mas nem todo grande piloto a nível nacional ou internacional é campeão do Enduro da Independência. E nós criamos isso ainda mais. Participando, né, Lúcio? Exatamente. E a prova, a edição de 40, a 40ª edição do Enduro da Independência, que foi a edição de 2022, foi uma edição que a gente fez, e eu te afirmo isso com você, que assim, veio o melhor piloto do Brasil para correr aqui, eu tenho certeza que tem potencial aí para ganhar, para ser um futuro campeão do Enduro da Independência, que hoje, né, o Crivelin, que hoje está na atualidade, ele não tem o nome dele na taça no Enduro da Independência. O Rigor Rico, que hoje está lá no Erzberg, rodeio, ele não tem o nome dele na taça. E nem por isso eles deixarão de ser. O Felipe Zanol é um grande piloto do Brasil. O Jean Azevedo é um puta de um piloto no Brasil. O Zé Hélio. Vai listando aí para você ver que essa lista vai poder pegar e ela vai virar uma lista imensa. Falta mais nome do que tem nome, né? E às vezes naquela taça ali tem nomes que se repetem, poderiam ter distribuído. Então, eu acredito muito e vejo, e nós vamos começar um levantamento técnico essa semana. Pode ter certeza disso, que tá aí o Saulo, mandar um abraço para ele. O Saulo sabe o tanto que nós estamos esforçando e trabalhando para diferenciar, para fazer uma prova dentro do nível técnico de acordo. Então, o cara que está começando, está andando, ele pode estar lá dentro, ele pode andar e está lá dentro. Então, assim, eu tenho essa certeza do que eu estou te falando. Que isso é para ser gravado e tá olhando aí. Todo piloto campeão na elite do principal categoria do Enduro da Independência é um grande piloto. Mas nem todo grande piloto a nível nacional é um campeão do Enduro da Independência. Nós estamos falando isso aqui agora, eu sei que amanhã pode gerar aí vários comentários, o pessoal que está acompanhando pode reforçar isso aí, mas eu bato o pé e afirmo novamente que é isso que acontece. Eu tive a experiência agora de fazer aqui recentemente uma prova aí há 30 dias atrás, exatamente 30 dias atrás, que eu falei com todos os pilotos assim, se você, eu vi até o Bochecha entrando aí, eu brinquei com o Bochecha, falei, Bochecha, nós andamos, o Bochecha é um excelente piloto do estado de São Paulo, tá andando, pessoal, se não tiver preparado, não entra na elite não, porque é manta mesmo. Bochecha, não, tô preparado, eu fiquei muito contente de ver ele vir aqui, ficar em quinto lugar, mas isso que a gente tá falando é fato, então assim, se o cara não tiver preparado, se ele não for para essa categoria elite, nós estamos falando de elite, é fato. Todo campeão do Enduro da Independência é um grande piloto, mas nem todo grande piloto é ou será um campeão do Enduro da Independência.
Pelo menos é a visão que nós temos aí hoje. Não ganha na sorte, ganha na competência e muito treino. Aí, vou aproveitar aí, agradecer a presença de todo mundo aí, ó, Robertinho de Paula, Gente o finíssima. Josélio, pai, né, a turma lá de Samonte, tem muita gente marcando presença aí, a gente está aqui numa live bacana falando do Enduro Independência, né, e hoje vai sair muita história, muita coisa bacana, para quem gosta, para quem quer saber a respeito, tem o sonho de participar. Pessoal, não deixem, né, quem tiver oportunidade, pelo menos uma vez, fazer essa prova, porque massageia o ego, né? Para quem eu já tive a oportunidade de ir 2 vezes, né? Esse ano, se Deus quiser, vou estar lá largando de Paraty. E você passar ali no palco no final, receber sua medalha de participação, já é uma satisfação enorme. Para quem tem condição de estar disputando ali com os ponteiros, faça ideia, né? Sem contar que são dias incríveis, onde você vai estar convivendo com pessoas fantásticas, né? Com os melhores pilotos do Brasil, vem gente do Brasil inteiro, de fora do Brasil, né? A gente já tem piloto de fora confirmado, né, Lúcio? A gente já tem um pessoal do Paraguai. O ano passado nós tivemos presenças aí do pessoal lá, dos holandeses, que provavelmente estarão na prova novamente, né? Acredito que da agora, a gente está aí a 92 dias da competição, e a gente entende que esse pessoal é muito cheio de compromisso, né? Por exemplo, a gente tem um Rigor hoje que está lá no Erzberg, a gente olha para todo lado, então, assim, grandes revelações. Então, eu acredito muito da gente ter um grid. Por coincidência, ontem eu fiquei muito contente, porque a gente já está trabalhando há muitos anos, Gustavo, com a questão da limitação de 300 inscrições, porque é o que a gente busca para fazer com que a prova largue e chegue de moto. A gente aprendeu a fazer isso. Acabou, eu participei aí durante muitos anos, não tinha todo esse recurso que a gente tem hoje, mas hoje a gente vai trabalhar de novo e nós vamos fazer com que isso aconteça, é que desde o piloto que larga na elite, que percorra mais caminhos, daquele piloto que está iniciando, que está começando agora, ele tem a condição de largar de moto e chegar de moto. E não ter mais aquela questão de um piloto, às vezes dependia de um apoio, dele ficasse ali no meio do caminho. Hoje, assim, nos últimos anos, a gente vai ter mais informações sobre isso, muito provavelmente aí nos próximos dias desse mês, no outro mês e depois no simulado, mas mais uma vez a gente vai trabalhar para que todos os pilotos, independente do piloto seja da elite ou que ele seja lá na categoria iniciante, na GPS, na novatos, na dupla estreante que vem lá atrás, ele tem a condição de fazer uma prova, uma competição ali dentro, por caminhos onde permitam com que todos percorram esses trajetos, esses caminhos e cheguem até o final de cada dia, mesmo que o seu apoio não chegue, que ele tenha uma condição de abastecimento, que ele tenha ali uma condição mínima de chegar ao seguinte: se eu tiver alguém que leva uma bolsa minha do começo ao final, eu tenho condição de estar percorrendo esse trajeto, esses caminhos e completando essa competição. Esse é o espírito que nós trabalhamos hoje, diante de toda... Aí, já tem holandês aí, ó, na parada. Então, é isso aí, a gente é ruim. Eu vejo isso com muita satisfação, essa credibilidade que o pessoal deposita não é fácil, mas a gente já está trabalhando. Então, ontem, por exemplo, nós tivemos lá a inscrição de número 300. Nós já estamos passando, e já passamos de 200 pilotos, de 200 inscrições confirmadas. É porque a gente vai ter, eu sei que vão ter dias muito longos. Essa semana eu conversei demais com todas as pessoas que vão conversar no nosso caminho aí, vão estar trabalhando. Então, se a gente não tiver esses limites, a gente não consegue fazer com que todos usufruam de trilhas, larguem, cheguem de dia, né? E possam estar lá para usufruir mesmo do que esse lazer nos proporciona. Então, Lúcio, eu vi até alguns comentários legais aí, né? O Juscelio, né, da equipe Q4, falando que só de ser apoio já é emocionante. O Tonho, né? Grande Tonho aí da cidade de Campos do Jordão, falando que vê o vídeo e começa a chorar, né? Então, assim, é uma oportunidade tanto que o piloto do off-road tem de vivenciar uma grande prova.
E é uma modalidade, Gustavo, você está comentando isso aí, a gente acabou de ter uma prova agora, muito, que a gente está batendo muito em cima disso, que é o quesito família, né, Gustavo? Que a gente está ali, hoje a gente tem muitas pessoas, por exemplo, que a esposa faz apoio do marido, leva o filho junto, a gente tem um envolvimento muito grande de famílias dentro da prova, a tecnologia, eu vi que agora mesmo entrou o Péricles lá de Londrina, lá do Paraná, e vem uma caravana muito grande do Paraná. A esposa dele, eu vejo que sempre está junto, faz o PEX, tem os filhos que andam. Então a gente pega a turma do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e a gente vem vindo aí, a gente vem buscando de lá para cá, que a gente já está aí com 13 estados confirmados para essa edição. Então a gente pega do Sul aí, Centro-Oeste, semana teve uma turma de Rondônia confirmando, Piauí, e eu acredito que esse número tende a crescer. Mas a gente está falando muito sobre isso, Gustavo. Eu acredito muito que é importante, né? A gente contou aí um pouco de história do Independência. Eu acho, Gustavo, lembrei aqui, e falando um pouquinho, que a gente também está trabalhando no livro das 40 edições, que esse ano é os 40 anos, né? Então, quando teve 20 anos, teve lá um livreto que eu não conhecia, eu não vi ainda, mas quem fez isso pela primeira vez foi o Fiotinho, que eles falavam muito Fiotinho. O Fiotinho fez esse diário. Aos 30 anos teve aí o Jeca Joia, a turma toda juntou lá, Janjão, colaboração de muitos anos. Teve aí o de 30 anos, que na verdade foi em 2011, lançou em 2012, e a edição de 2012 ficou fora. E nós estamos trabalhando aí para a gente poder ainda lançar aí dentro desses 40 anos, que a gente tem até setembro, né? E será a 41ª edição, um livro aí da edição dos 40 anos de Enduro da Independência, para a gente poder contar um pouco mais dessa história aí, principalmente assim, do que não está no livro dos 30 anos, que é a questão de 2012 para frente, a história aí muito grande. O Jacó teve à frente durante muitos anos, eu comecei a participar a partir de 2017, junto da organização, que foi ali uma grande virada de chave, que a gente lançou uma prova largando lá do Santuário de Aparecida, nos 300 anos do encontro da imagem de Aparecida lá naquele santuário. Aquilo ali foi um ícone, foi uma virada, e eu acredito muito que deu força para que nós, dali em diante, fizéssemos essas edições para chegar aí até a 40ª edição, e agora, de repente, já está partindo aí para a 41ª edição. Emocionante essa edição de 2017, né? Eu estava lá, né? Eu tive a oportunidade de participar. A chegada, eu tenho uma foto da chegada lá no Lavra Shopping. Eu estava só o pó da rabiola, mas assim, a sensação de chegar ali foi indescritível, né? Eu lembro que o último dia, né? E assim, eu acho que você conseguiu descrever bem. Foi uma virada de chave, porque tradicionalmente, né, o Independência era uma prova que o primeiro dia era uma prova para soltar os braços da turma, o segundo era um dia mais pesado mesmo, o terceiro arrancava o couro, e o quarto era um dia só para a galera cumprir tabela e chegar e tudo. E esse não, o primeiro dia, acho que foi o dia mais tranquilo, depois foi só pauleira. Eu lembro que tinha uns gaúchos, e quando passou ali na região de São Tomé, os caras falaram assim: não, lá tem pedra, isso aqui. E os gaúchos: pedra? Eu só vi uma pedra. Começou em tal lugar, acabou só lá em Lavras. Foi muito Exatamente. engraçado. O Juninho Galego aí, turma forte aí do norte de Minas, né? A gente tem toda, realmente assim, toda essa história, né? A gente veio vindo dali para cá, aí 2018 conseguimos, 2019 fizemos a edição aí que foi largado o litoral, então a gente está aí desde 2000, voltamos lá em Ubatuba depois de 2001, que tinha sido a última largada de Ubatuba, deu um trabalho, foi um grande desafio. Daí em diante veio a pandemia, mas nós não paramos, nós demos sequência, continuamos, um grande apoio aí de todas essas cidades que nos apoiaram nesses anos difíceis, e a gente veio percebendo. Foi isso que veio acontecendo, e aí quando a gente fecha aí meio que um ciclo,
o ano passado, fizemos uma competição de 5 dias, que era um negócio assim, difícil, né, Gustavo? Você falar assim, pô, nós vamos fazer uma prova aí, 40 anos, que a gente chegou lá nessas coisas de meio de maluco aí, que a gente chegou lá, vai ser 40 edições. Então vamos fazer, na verdade a gente começou lá, o Brasil vai estar fazendo 200 anos, nós vamos fazer então 40 anos de independência. Falar, então vamos dividir 200 por 40 aqui, vamos fazer 5 dias de prova, vamos. Aí a gente assume essas ideias meio malucas aí e depois fica arrumando problema, né? Mas deu certo, que foi legal curtir aí esses 200 anos de independência do Brasil, os 40 anos, 40 edições de Enduro da Independência, 5 dias de competição, e agora a gente volta aí para 4 dias de competição, e voltando a largar do litoral, tudo a gente tem procurado ver história, contar, tudo tem um motivo. Quando a gente resolveu e a gente conseguiu, nós estamos voltando aí às origens do Enduro da Independência. Essa edição a gente denominou ela como sendo uma edição inesquecível, porque diante de tudo que a gente foi conversando, para mim, eu tive a oportunidade de correr meu primeiro Enduro da Independência em 2005, mas a minha edição inesquecível realmente foi essa de 2006, que nós largamos lá de Paraty, e ali a gente já tinha ali grandes amigos que já estavam assim meio que se encerrando o ciclo deles dentro do Enduro de regularidade. Um dos grandes campeões aí, outros se iniciando. Um dos maiores campeões do Enduro Independência aí, que foi o Guilherme Marchetti. Naquela época o Guilherme Marchetti organizava uma turma para poder ir, então ele foi tetracampeão do Enduro da Independência. Eu tive a oportunidade, esse foi o último título dele como campeão do Enduro da Independência. Eu tive o prazer de estar indo ali junto com aquela turma, era uma turma muito grande, a gente está começando a ver isso de novo, essa mobilização de turma. O Guilherme era meio que o pai da turma ali, que juntava todo mundo. A gente ia catando gente daqui para lá, embarcava as motos nos caminhões, no caminhão. Aquela van pegou uma turma aqui lá, pegou outra turma em Três Pontas. O Darim, que depois veio a se tornar campeão, mas ele ainda não era na época. Nós fomos ali para deslocando, né, um dia antes, chegar lá em Paraty. Eu nunca tinha ido em Paraty até essa oportunidade. Chegamos lá um dia antes, que é o que vai acontecer nessa edição. Todo mundo tem uma oportunidade, quem puder ir para Paraty, pelo menos na segunda-feira, ou de repente no domingo, curtir lá uma região, que a gente vai poder falar muito mais disso agora, nos próximos dias, nos próximos meses, que tem uma gastronomia legal e brincava lá com a turma, né? Aquela situação de vir vindo, e de lá para cá a gente voltou nessa edição de 2006, eu me recordo perfeitamente que a gente percorreu aí alguns caminhos da Estrada Real. E o Enduro da Independência esse ano, que o Enduro da Independência, querendo ou não, através de seus fundadores, foram aí grandes desbravadores dos caminhos que Dom Pedro fazia aí, né, pela Estrada Real. Hoje nós estamos tendo essa oportunidade aí, e já agradecendo essas prefeituras dentro da Estrada Real, que a gente já tinha um namoro muito grande, tanto do apoio que a gente tá junto aí, a gente vai trabalhar muito nos próximos 3 meses aí, junto de Paraty, Baipindi, Barbacena e Ouro Branco aí, que dessas 4 cidades, pela primeira vez, 2 delas serão sedes do Enduro da Independência, inclusive a famosa Ouro Branco, porque fez parte a vida inteira, era lá no início, em 1750, lá atrás, uma das cidades que era ali a base final da Estrada Real. É muita história, é muito bacana, pessoal que quiser ver, acompanhar aí, olhar, dentro lá das lives que nós já fizemos para trás, tá olhando lá no canal do YouTube do Enduro da Independência, que já tem muita história, e nós contaremos muito mais e desvendaremos muito mais histórias daqui para frente. Ô, Lúcio, eu acho que você tocou num ponto legal e que a gente deve evidenciar, né, que é essa questão da preocupação com a escolha de roteiro, né, de onde a prova vai passar, né, porque assim, para quem está de fora, às vezes é fácil, devia ir para tal lugar, devia passar em tal cidade,
né? E, na verdade, envolve muito mais coisas do que só decidir a direção a ser tomada, né? A gente sabe que o Independência nasceu, né, no leito, em um dos leitos da Estrada Real, né? É, depois de várias mudanças, né, de vertentes aí, né? Ele já saiu de São Paulo, já andou pelas bandas do Espírito Santo, né? Então, assim, é uma prova que ela muda mesmo, mas hoje, né, a gente aí já com mais de 40 edições, está retomando aí essa direção, né, essa raiz, né, retomando essa raiz aí da Estrada Real. Eu acho que é interessante porque tem esse trabalho, esse resgate, né, e igual eu acho muito bacana você falar das questões históricas mesmo ligadas, né, porque assim não é só andar de moto, né, tem muito Não, mais coisa por trás, né, muito e mais. Né? Assim, eu é tô vendo emocionante assim, por isso. é Porque bacana que é o seguinte, igual você oferece citou, Gustavo. mais do que uma bela trilha, boas cidades, né? Mas também tem toda uma preocupação. Fala um pouquinho disso para nós, Lúcio. Não só que a gente tem muitas situações por trás e para trás, como eu tenho certeza que nós encontraremos muito mais situações novas pela frente. Eu falo isso sem medo de errar, mandar um abraço aí para o nosso amigo Janjão, né, lá tá aí também lá de Montes Claros, tá, Bom de Deus. cidadão de Belo Horizonte. Então, assim, ó, eu já falo isso com esse pré-levantamento que eu já fiz, de trajeto, de tudo, fazer um agradecimento que o Luciano Vidal, que hoje é o prefeito lá de Paraty, o Douglas Tadioto, que é o prefeito atual de Baipendi, o Carlos Du, que é um cara novo, um prefeito que vocês vão ter a oportunidade de conhecer, revolucionando a situação aí, a cidade de Barbacena. O senhor Hélio Campos, uma pessoa fantástica, um namoro que a gente vem aí de muitos anos lá com Ouro Branco. Então, assim, que o primeiro que entregou essa carta para nós de intenção do Independência voltar para Ouro Branco foi o Adeli, quando nós finalizamos a prova lá em Itajubá, em 2018. Então, assim, o que vem acontecendo? Essa semana eu fazendo esses pré-levantamentos aí, eu pude conversar com pessoas dessas regiões que nós vamos passar, que vão ser nossos guias aí, né? Vão ser nossos guias aí nesse trajeto, olhando. Eu vou passar numa região que, assim, eu tenho muito pouco conhecimento de muitos anos, porque mas através de estudo, conversando, eu vi com muita gente, porque, por exemplo, eu lembro de uma viagem que eu fiz de trem, isso deve ter mais ou menos aí, próximo de uns 40 anos, que a gente tinha um trem, o pai foi me levar a família nossa para passear de trem de ferro, tinha um trem que ele partia da estação de Lavras, eu estou em Lavras hoje, e ele ia até Andrelândia, e aí, quando chegava em Andrelândia, esse trem chegava a sair daqui 6 horas da manhã, chegava lá em Andrelândia meio-dia, e 1 hora da tarde de novo no trem para chegar em Lavras 7 horas da noite. E eu acredito muito que a prova deve tomar esse rumo aí esse ano. Eu tive alguns tios meus que contavam, tio do meu pai, na verdade, que há 60 anos atrás, os bois que tinham na região aqui, o frigorífico mais próximo era em Valença, que era no Rio de Janeiro. Então eles iam tocando gado, levava aí 300, 400 boi para matar no frigorífico em Valença, tudo por estrada, era 30 dias de viagem. Chegava lá, eles embarcavam os cavalos para poder voltarem até aqui no trem. O meu pai, no começo de vida dele, ele saía comprando cavalo magro, cavalo que estava doente, assim, machucado, cavalo mais velho em fazenda, e ia trocando. Ele ia daqui até no Rio de Janeiro, ali na região de Adrelândia, Barra Mansa. Chegava lá, ele embarcava nesse trem de ferro para poder voltar e trazer os cavalos, já que tinha um frigorífico aqui em Campo Belo que matava esses cavalos, que a turma falava que era para fazer salame, né? É o que acontecia na época. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que vai ajudar a gente lá na região de Santana do Garambel, que eu nunca, não sei, nunca fui, não conheço.
mas está meio que nas regiões que nós vamos estar trabalhando. Ele estava falando assim, nossa, o quanto que essa linha de ferro aqui, essa linha férrea, quando ela tinha trem de passageiro, eu acredito que deve ter 30 anos já, no mínimo, que não tem mais trem de passageiro. Hoje é só a FCA que leva minério aí, né, da região para o porto do Rio de Janeiro. Ele falava assim que o vô dele comprava frango, fazia, e depois que tirou o trem de passageiro, tirou a circulação de pessoas ali, essa região, ela perdeu aí a conotação comercial dela, porque ficou muito caro você fazer esse transporte de mercadorias, né, ali de queijo, frango, banha de porco, que era uma situação legal. Então, assim, eu acredito muito que essa edição do Enduro da Independência, aí a gente nos próximos dias, aí, ao longo dessa segunda quinzena de junho, a gente vai ter muita coisa aí para ser contada que estará aí nos próximos capítulos, aí nos próximos meses, né, dessa edição do Enduro da Independência. Ô Lúcio, já que você falou aí dessa questão de levantamento e tal, né, tá por começar os trabalhos. Assim, só para o pessoal ter uma ideia, mais ou menos, né, uma prova igual a Independência, quanto tempo você e sua equipe gastam para chegar num roteiro prévio e depois fazer a seleção do que realmente vai ser o percurso da prova e depois disso definido, desenhar e finalmente chegar ali na hora do simulado e bater o martelo que você tem a prova levantada. Na verdade, assim, vão ser quanto tempo de trabalho? para a gente chegar onde a gente chegou hoje, a gente já tem para trás 9 meses de trabalho. Né? Então, porque desde quando a gente terminou a outra prova, se eu pegar todas as cidades, todas as possibilidades que nós trabalhamos, que nós buscamos, que nós viajamos, que nós fomos lá fazer reunião e voltar, então a gente fez ali um brainstorm ali e jogou todas as possibilidades e começamos a ir atrás, uma por uma, busca de um lado, busca do outro, joga, e viemos trabalhando isso. Então, se a gente contar do que ficou para trás, que é o que você estava falando até da história de Independência, até aqui a gente já tem 9 meses de trabalho, onde nós viemos filtrando para chegar nessas 4 cidades aí, sedes, né? Que é Paraty, Baipendi, Barbacena e Ouro Branco. Então, quando a gente chega nesse ponto, e às vezes as pessoas, algumas pessoas até se impressionam da gente falar isso com muita naturalidade, com muito conhecimento, é porque não vê o tanto que, além das histórias das 40 edições para trás, de tudo que veio vindo, o tanto que a gente já conversa, fala de nome, fala assim com uma certa familiaridade, né? De prefeito, de secretário, diz que busca, de um lado e do outro, até chegar. Então, até aqui a gente trabalhou 9 meses. O que a gente vai trabalhar daqui para frente? A gente foca geralmente no mês de junho na questão do levantamento, porque é o que eu falo muito e converso com algumas pessoas que nos auxiliam, e principalmente o Reginaldo Barbosa, que está confirmado com a gente, o jornal que todo mundo conhece aí, ele já bate muito em mim, conversa comigo diariamente nessa parte de levantamento, que ele fala muito o seguinte, são procedimentos. Então, assim, um bom levantamento vai facilitar uma boa conferência, porque a gente vai ali conferir todos os caminhos para poder definir o que está programado para o mês de julho, para depois essa seleção natural acontecer lá no simulado, que aí entra outra equipe junto, lá no mês de agosto, entra o Saulo, entra todo mundo, aonde a gente vai sentando, vai conversando, vai vendo tudo isso, para quê? Para chegar na melhor denominador comum, aonde tipo assim, essa trilha aqui fica para elite, a outra fica para média 2, essa aqui nós podemos pôr todo mundo. Então, assim, esses últimos 3 meses agora, a gente divide ele por etapa diante disso, aonde que a gente fala assim, em tempos andados de moto, o que demora mais agora é essa parte de levantamento, que é levantar. Às vezes a gente chega a levantar, Gustavo, trilhas que a gente nem vai passar, mas a gente levanta. Porque depois, na hora da conferência, a gente começa a fazer um filtro.
a gente começa a filtrar ali e depois a gente vai fazer esse ajuste fino do que fica, do que não fica, realmente somente lá em agosto, que já é mais vésperas de prova, às vezes acontece de a gente levantar alguns caminhos agora em junho, que não vai nem passar lá em setembro. Então, a gente tem esses 90 dias aí, 92 dias, se a gente for contar a partir do dia de hoje, para a gente poder chegar lá em setembro e ter essa definição, esse filtro realmente de tudo que aconteceu, na verdade, a hora que a gente já tiver lá em setembro, dos 12 meses anteriores, que foi desde onde a gente começou a pensar, ainda mais agora, que a gente está trabalhando com tudo novo, né? Tudo novo. Vai ter algumas partes e tal, mas são 4 cidades aí que a gente já, desde 2006, não trabalha com Barbacena, Paraty, é muita coisa nova, mas está tudo encaminhado aí. Agradecer a todos que estão envolvidos aí já nesse pré-levantamento, que o pré-levantamento ele já começou esse final de semana. Eu fiquei aqui, conversa com um tá andando de tal trecho até tal trecho e vai vendo, porque agora a gente vai juntar tudo isso aí para a gente começar a montar essa massa do bolo. Seria mais ou menos uma coxa de retalho. Exatamente. Com muito retalho, né? Pois é. E, ô Lúcio, normalmente, nas edições anteriores, você e a equipe sempre fazem aquele trabalho de divulgação ali do que tem acontecido quando começa esse trabalho de campo aí. Essa edição também, acredito que você deve manter, né? Porque afinal é um norte, né? É uma forma de manter contato com a turma que vai correr a prova, que vai, Sim. né? E É, então a gente pode contar com o diário ali da a turma. gente, a gente tem que conversar muito e falar, porque a gente não tem decepcionado ninguém. Então, assim, a partir de agora, a grande credibilidade é ganhar a sua presença na prova. Eu vou estar junto, eu vou estar vendo. Hoje a gente já tem um grupo, desde o ano passado, que nós optamos por isso, e às vezes as pessoas não estão vendo muita movimentação, porque a gente trava ali um grupo. A gente tem um grupo hoje só de pilotos que estão confirmados ali dentro. Aquele grupo só recebe informação. A gente está ali dentro, os pilotos que estarão presentes nessa edição. E às vezes, Gustavo, é uma coisa que é legal da gente falar, porque às vezes tem algumas pessoas que às vezes têm algum preconceito de algumas coisas, às vezes pode ter sido chateado algum ano ou outro, que é uma pergunta que eu tenho feito e falado muito com os outros, e eu acho que a pessoa tem que falar isso. Tem quantos anos você não vai no Enduro da Independência? Eu falei assim, eu acho que não, tem 10 anos que eu não vou. Eu falei, então conta boas histórias lá da sua época e vivencie o atual e dá uma atualizada. Tem hora que a gente precisa dar um upgrade aí no que acontece na vida da gente para ver o que está acontecendo nas últimas edições, ir lá para dentro, ver que tem muita gente ali nova, pessoas, mulher, estou vendo aí a Ana Cecília entrando, tem um pessoal de várias regiões, né? Eu vejo muito como isso. Eu acho que assim é extremamente importante. A gente não menospreza a hora nenhuma. Mas quando eu vejo essas pessoas que a gente começa a contar, não é lá de trás para frente, não, é da frente para trás. Então, assim, ó, quem teve na edição de 40, quem teve na de 39, quem teve na de 38, 37, 36, e a gente vai vendo isso aí, a gente tem procurado fazer essas viradas, porque o Enduro da Independência, tirando essas 3 pessoas que eu não vou deixar de enfatizar aqui, que é o Euclides, o Didi como colaborador e o Theo Mascarenhas respeitando toda essa história, eu acho que então, na verdade, são 3 pessoas que podem falar alguma coisa do que aconteceu nas 40 edições. São essas 3. O restante vai saber de história e eu acho que é muito importante a gente saber, tá atualizando, tá vendo o que está acontecendo por opinião própria. Então, vinha para dentro, viva, aconteça, porque você vai poder contar história, ver o que está acontecendo. E assim, existem várias maneiras de participar. Eu acredito muito que essa edição de 41 anos, como a gente está voltando ali nos arredores de Belo Horizonte, que Ouro Branco está muito próximo a Belo Horizonte,
É ideia nossa, sim, lá no último dia, lá, que o último dia será de Ouro Branco a Ouro Branco, poder ter uma estrutura mínima para receber grandes pessoas e grandes ícones que participaram do Enduro da Independência em décadas passadas que hoje nem mais fazem parte do trail do off-road percorrendo esses caminhos. Mas essa semana ainda, nós estávamos numa prova aqui em Lambari e o João Caçamba falou uma situação que me marcou muito. É que é o seguinte, é que a gente não deixa de brincar porque fica velho. A gente fica velho se a gente deixar de brincar. Então, assim, a brincadeira nossa, esse enduro de regularidade, estar no meio, bater papo, levar as famílias, é uma coisa extremamente saudável. Então, não deixe de brincar para ficar velho, não. Enquanto a gente está brincando, está participando, fazendo o que a gente gosta, a gente nunca ficará velho, né? Então, a mensagem que eu acho que a gente tem que levar, deixar aí para todo mundo, que apesar de, às vezes, eu não estar mais competindo, mas eu estar no meio, eu estarei brincando, estarei conversando com meus amigos, revendo. A gente vai poder ver uma pessoa lá, algumas pessoas lá em Ouro Branco, que é o caso do Pedrinho, que eu tive a oportunidade de conversar lá agora, foram grandes organizadores de rally, de prova na região. Assim, é uma enciclopédia ambulante, igual é um Euclides da vida. Então, acabou de entrar o Dinho aí, é outro cara que não ficou velho porque não deixou de brincar. E eu acho que isso é legal. Eu vejo o Dinho, eu vejo o Noé, eu vejo várias pessoas aí. João Caçamba, Cadinho, todo mundo. Não ficou velho ainda, porque não deixou de brincar. Então, enquanto a gente brinca, a gente não fica velho. Sim, eu acho que quando você falou disso aí, né, a gente vê, né, o pessoal ali das categorias over 55, 60, 65 anos, e essa turma está com disposição, tem esse compromisso, acho que é com eles mesmo, né, de não... Acho que a velhice é um Eu, estado de espírito, né, Lúcio? e E aí, também é isso. esse meio do enduro é muito bacana, né? Eu fiz bons companheiros participando de prova e olha que assim eu queria poder participar mais, né? Mas assim, e sempre que eu encontro igual, por exemplo, um cara que eu gosto muito dele, o Erasmo Schwanz, alemão, né? Lá Fantástico. O toda Espírito vez que encontro Santo. parece que a gente encontrou ontem, né? E o Foi um cara Erasmo. que em 2016, fiquei rodeando na frente dele lá e tal, e ficamos chegados. Tem telefone, de vez em quando a gente troca umas mensagens, e vários outros, né? E Pilotos de Gustavo, é o, é o que nos proporciona. A verdade é essa, que a gente não deve parar de brincar para não ficar velho. Eu acho que essas situações são interessantíssimas. A semana passada, o mês de março, eu tive a oportunidade de estar lá no Rio Grande do Sul, que é um estado também que tem pessoas lá que não ficam velhos porque não deixam de brincar, que é lá o Bordion, Lazaré, uma turma muito grande, a gente fala de São Paulo e o Paris, mas eu fui lá no Rio Grande do Sul, tive a oportunidade de encontrar lá com uma turma de Rondônia, que é o pessoal do Capa 1, que vai vir aí, que está vindo lá de Porto Velho, de Ji-Paraná, né? Cara, tem que tirar o chapéu. Então, assim, são pessoas novas, porque Rondônia, né, é um estado novo no Brasil, mas quando a gente junta essa pessoa de estados novos, com essas pessoas que são muito experientes, aí, que é o pessoal do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste, que é onde tem realmente já, assim, é onde nasceu o estudo. E esse ano a gente vai estar encostando ali no berço, e eu acredito muito que a gente vai ter a oportunidade de estar revivendo ali pessoas que realmente, por exemplo, que fundaram o Enduro de Regularidade no Brasil. Que no Brasil, sim, e no mundo, que a modalidade é genuinamente brasileira. Então, eu acredito muito nisso, que a gente vai poder estar vendo ali de novo pessoas que a gente conhece muito de história. Eu tive a oportunidade de andar um Marão da vida, deve estar com quase 80 anos. Já tomei. Figuraça. Hoje eu não bebo mais, mas o que eu já tomei de cachaça com Marão, nossa senhora. Senhor Jaci Zanol, né? Nós estamos falando de pessoas aí com mais de 80 anos e que estão aí. Um dia eu estava conversando com o Zanol ainda, falando assim, eu tenho que vigiar meu pai direto, porque senão o que acontece?
o meu pai vai querer comprar moto lá para poder ficar desmanchando e brincando. É o brinquedo dele, né? É o brinquedo do velho Jaci, que já está lá. Então, assim, isso é muito bacana. Então, e graças a Deus, e a gente percebe isso, que nós ainda estamos tendo essa oportunidade junto dessas pessoas e a saúde da gente também, né? De estar partindo para esses desafios. Eu vejo agora, por exemplo, e eu sempre procuro incentivar, eu não deixei andar antes não, mas eu estou vendo aí, o meu sobrinho teve que estar, já foi em 2 provas, agora teve em Resende Costa, foi agora em Lambari, começando, está com 18 anos, recente agora, fez a GPS. Hoje eu conversei muito e falei que eu acredito muito que a gente está vendo vários talentos aí dentro de Minas Gerais voltando a andar, o próprio Lulu, que é um cara dos grandes competidores na elite, ainda não... aí, ó, tá vendo? É mais um nome de um grande piloto que ainda não venceu o Enduro da Independência. Né? Então, assim, muita gente. Mas é muita gente, né? Então, a gente vê isso aí e vê nascer. Porque, por exemplo, lá em Minas Gerais hoje, eu tenho acompanhado aí, vocês vão ver, falar demais. Eu tive a oportunidade de fazer uma trilha com o pai dele, que é o que está acontecendo agora com esse Betibúrcio, esse menino aí. O menino tem 15 anos, é um negócio assim. Eu, particularmente, eu tenho 20 anos que eu sou envolvido com moto. Eu tenho 46 anos, tive outras histórias, mas não sabia nem o que era moto antes, já andava e vendo. Mas nesses 20 anos que eu sou envolvido com motocicleta, que eu sou ligado à competição, eu estou falando de talento, de uma pessoa que, assim, eu estou impressionado com os resultados desse menino, que eu só para trás aí eu vi contar de história. É de assustar. Eu vi contando história lá atrás de um B Magalhães, a gente viu muita gente, Zanol, muita gente. Mas assim, de menino, estou falando de um menino de 15 anos, talvez teve o Balbi, mas assim, um menino tão completo, porque eu estou acompanhando aí nas modalidades que ele já... E eu tenho certeza, e ele vai apontar aí e vai aparecer aí no Enduro de regularidade. A hora que aparecer e vir para cima com a planilha, que esses meninos têm muita facilidade no digital, e eu tenho certeza que ele vai ter a oportunidade de vir correr o Enduro da Independência. Não é normal um negócio desse, Gustavo. Você vê um menino chegar no Enduro Fim, vai lá e ganha, tá pondo no 5 com 15 anos, ele vai no Motocross, ele ganha. Essa semana ele foi no Arena Cross, ele ganha, vai no Supercross. Isso aí é um negócio, apareceu um ET aí. Apareceu um ET aí no Brasil. Uma coisa aí, ó, o Lulu, ele não ganhou a Elite, mas ele já foi campeão da Sênior, da Júnior e da Novato. Sim. Na época, né, a intermediária ainda era Júnior. Mas eu vou te contar uma história aí pra você dessa aí, já que você tocou no caso, e de estar olhando, e aí eu vou te falar de mais grandes pilotos que não venceram o Enduro da Independência na principal categoria. E eu ouvi essa frase aí, porque quando nós citamos isso aí, nós falamos da elite, é quem tem um nome na cataça. Né? Eu já ouvi essa história aí uma vez de um piloto aí, que ele virou lá, ganhou a Novato, ganhou a Júnior e ganhou a Sênior. E a hora no discurso dele de ganhar a Sênior, ele falou assim, e o ano que vem, vocês me esperam, porque o próximo campeão da massa sou eu, não tem pra ninguém. Eu acho que já tem uns 15, 20 anos isso aí, viu? Até hoje. Então, e nesse caminho tomara aí... que o Lulu não tenha feito discurso, né? Não, o Lulu não fez, não. O Lulu é um cara... assim, de poucas palavras. Não, de poucas palavras, eficiente pra caramba. Cara, assim, eu admiro ele. Eu acredito muito que o Lulu vai chegar a hora dele, porque é um cara extremamente concentrado, não erra. Esse ano ele teve aqui no IPES, Gustavo, e aconteceu um negócio que, assim... Aqui no IPES já aconteceu. Eu já andei muitas vezes. É extremamente difícil o cara andar de número 1 e ganhar uma prova. É difícil, acontece. Mas é uma pressão danada, ele não sabe ali o que está acontecendo. Tudo que der de zebra vai dar para um. Vai dar com ele, né? E aí, quando um cara começa a ir numa prova e andar de 1 e vencer a prova, isso é sinônimo da maior competência de um piloto pode ter dentro do regularidade. Esse ano a gente teve a oportunidade aqui no IPES e uma prova extremamente competitiva. Tinham ali 10 pilotos do nível top aí do off-road brasileiro.
E o Lulu chegou aqui no primeiro dia, ganhou, e com a regra, quem ganha no primeiro dia larga na frente. E ele ganhou o primeiro dia e ganhou o segundo dia de novo e andou na frente. Então, a gente vê muito isso aí acontecer. E a gente tem que ter essa clareza. Por isso que é legal quando a gente fala, eu estou trocando essas ideias com você aí, eu acho que é legal da gente salvar e contar isso para os outros, porque a gente está aqui falando, são histórias verídicas, são fatos, né? Tem Sim. evidência, igual a gente está comentando aqui do B, que é um menino super legal, o pai dele aí, que é o paulista, de Belo Horizonte, uma família legal e coisa e tal, mas é o seguinte, dentro do regularidade principalmente, a gente vai vendo muito isso aí, vamos voltar no que nós conversamos lá atrás. Todo campeão do Enduro da Independência é um grande piloto, mas nem todo grande piloto é campeão do Enduro da Independência na principal categoria. E nós vamos continuar escrevendo essa história aí, você pode ter certeza. Enquanto a gente tiver disponibilidade de estar tocando, eu tenho muita convicção disso aí. Ô, Lúcio, e eu arrisco até colocar mais uma lenha nessa fogueira, porque assim, eu acho que tem duas categorias de piloto. Tem os pilotos que já participaram da independência e tem os que não participaram. Né? É mais ou Isso menos é aquela fato. história de antes e depois de Cristo. Né? Então, até aproveitando essa deixa, né, para fazer um convite. Quem ainda não se dispôs, né, eu acho que está na hora de começar a pensar, se programar, porque é um degrau a ser alçado, a ser subido na carreira de qualquer piloto, gente. Não é porque o Independente cara do é ser piloto, profissional. do praticante, Gustavo. Eu falo isso muito com os outros, que é o praticante do trail, que nunca participou, que ele jamais irá se esquecer, que é uma dos lemas do Enduro da Independência aí, né? Quem se atreve nunca mais se esquece. E é fato, a gente fala isso, e nós não estamos falando no nível profissional de competição, nós estamos falando no nível de vivência, de vida. Eu falo isso porque, assim, eu tive a minha primeira oportunidade em 2005. E de lá para cá, assim, 2007 foi um ano que a minha filha nasceu. Realmente eu não pude ir, que foi um ano que nasceu em Petrópolis. Mas 2009, eu rompi o ligamento do joelho treinando nas vésperas para ir. Eu só troquei de posição, que eu peguei quem estava no meu apoio, passei minha inscrição para ele e peguei a minha vaga e fui no apoio, mas eu estava dentro. Então, o Enduro da Independência, que eu vejo, pelo que eu acompanho e já vivencio há muitos anos, é uma competição, é uma prova que a gente tem que estar junto, independente do que a gente vá ali fazer. Que seja como um visitante, que seja como um praticante, às vezes, numa moto estradeira, acompanhar aquilo ali, porque aquele clima é um clima mágico. Você já teve a oportunidade de estar indo, a gente conversa isso com esposas de pilotos, com os filhos, com as crianças, e cada vez mais a gente está conseguindo trazer essas pessoas para junto, para poder levar. Você vê aquelas. Nós somos uma turma ali que é um clima que é do dia, né, Gustavo? É tão bonito a gente chegar naqueles acampamentos, que você chega ali, aquela movimentação toda ali, da hora que começa a chegar o primeiro piloto até chegar o último, aí a hora que dá ali para 7 horas da noite, aquilo gera um silêncio até chegar, e eu ando muito, eu olho muito Coisa isso ali também. durante a noite. Qualquer 5 coisa horas da que manhã você começa a barulhada de precisar, novo. qualquer coisa. Você precisa de uma peça, de uma porca, de um cabo, de qualquer coisa você consegue. Porque tem um amigo que te empresta. É, Esse espírito é um negócio legal mesmo. É a pessoa que está ali, um serve o outro já fez. Eu já tive a oportunidade de correr enduro, que às vezes faltava uma gasolina, o outro vai vindo. Uma vez eu fui correr um enduro que nós saímos, se eu não estou enganado, de bobeira minha danada, saímos de Sabará, eu acho, esqueci de pegar a programação. A hora que eu passei uns 2, 3 neutros, o Jomar tinha lá um pendrive, o Jomar me emprestou o pendrive, fui lá, colei no meu celular. Cara, é assim, é o clima que a gente vive. Então ali, nem tudo é competição. é. Ô, Lúcio, outra coisa também que eu acho que é válido pontuar também, né? E assim, acaba o pessoal esquecendo desses caras. É a turma do Limpa Trilha, né?
Eu acho que é difícil um piloto que nunca precisou da mãozinha dessa turma, né? Não Igual eu já somente o fiz Limpa amigos Trilha, também, igual, por exemplo, o Tatu, nossa, né? O não tenho o que Ligeiro, falar. É só assim, eu acredito Capita, muito já. né? O A gente teve muitos Rodrigo. anos, mas assim, ó, dos últimos anos, né, e teve mérito de muitos anos para trás, é a história do Trail Club, porque o Trail Club ele desenvolveu tudo isso. Não só a Fecha Trilha, mas como uma equipe médica que a gente tem Sim, ali, esse ano, né, os diretores médicos ali, Dr. Marcelo, Dr. Sérgio Beral, são números médicos. O pessoal da Emergência 1 que acompanha a prova, a preocupação é muito grande. Então, quando a gente começa ali, a prova nossa hoje, a gente vê desde o momento que nós estamos falando agora, você vê no momento de prospecção, depois a gente vai pegar ali, eu vou listar isso aqui para você, a gente vai lá para a nossa conferência, aí a gente vem para o simulado, aí a gente começa a prova com os abre-prova, a gente pega ali os gerentes de trecho, distribuído junto com as equipes médicas andando, médico na prova, médico de prontidão, ambulância andando junto. Aí a gente vai pegando e vai fechar lá na equipe de fecha trilha, limpa trilha, né? Então, assim, às vezes as pessoas não têm uma noção do que isso envolve. Então a gente começa aí, e eu, quanto mais gente, assim, que acaba que a gente trabalha mais, eu, o Léo, né, a gente da IPESA, o pessoal do Trio Clube, a gente começa a crescer esse número, assessoria de comunicação, as pessoas às vezes não têm muita conhecimento de tudo isso que acontece, mas assim, é gente demais. Então, hoje a gente tem um staff de prova que a gente gera em torno de 100 pessoas. Entre motorista, porque não é só o cara andar, a gente está indo de uma cidade para outra, então até uma equipe médica. Para cada 2 da equipe médica, a gente tem que ter um motorista de apoio para ele. Para cada abre prova, a gente ali é como se fosse o competidor, tem uma equipe de apoio. A equipe do gerente de trecho, às vezes os caras saem de madrugada ali para ir lá fazer um gerente de trecho, que seja para vigiar uma porteira, para evitar um atoleiro, para arrumar uma coisa. Então aí depois ainda tem a equipe de limpa trilha, que é o que a gente tem feito nesse ano. Nos últimos 2 anos nós tivemos dias de prova aí que foram assim, para mim foi fantástico, porque você fazer uma prova durante um dia de 9 horas e meia, né, que quem largou 9 horas da manhã, ele tem até 6 horas da tarde para ele chegar. Quem largou 6 horas da manhã está chegando ali a partir das 3, e todo mundo conseguir concluir a prova. Uma equipe médica, igual o pessoal da Emergência 1, que é tudo com telefones por satélite, cara. Aquilo ali nos dá uma tranquilidade muito grande para trabalhar em questão de segurança de competição, que é o cara, tem um helicóptero de prontidão, tá aquilo rastreado, os melhores hospitais estão rastreados. A gente tem obtido esse nível de satisfação de tudo que vem acontecendo, de segurança para a competição, porque às vezes pode ser um detalhe, mas que a gente deixou passar desapercebido no levantamento, às vezes passou na conferência, às vezes a gente vai lá fazer um simulado que a gente junta lá mais pessoas, às vezes o cara pode dar uma opinião, que às vezes naquela hora do simulado é um toco que ele bateu o pé, mas aquele toco vai evitar com que muitos pilotos venham a quebrar um pé. Então eu acredito muito que assim, é por isso que ao longo dos últimos anos os nossos índices assim têm sido baixíssimos, mas baixíssimos mesmo, que nós podemos considerar em pequenas escoriações, que são ferimentos que nos fazem não esquecer das batalhas, né? Que é o que tem feito para a gente aí ao longo dos últimos anos de Enduro Independência. E isso permitiu com que nós fizéssemos com essa segurança e com muita competitividade, desenvolver essa competição até mesmo em período de pandemia. É isso aí. Ô, Lúcio, e alguém lembrou de um nome aqui também? Acho que aí a gente volta naquele assunto do grande piloto e o Independência, né? Hugo Morato. Aí pode falar, viu? Semana tem muita amizade com o Guinho, mandar um abraço para ele aí. O Guinho acho que tem 10 títulos do Enduro da Independência, mas ele é um dos pequenos grandes pilotos. Ele tem o nome dele na taça, viu, filho? Ele Tem, tá lá. tem. Eu acho que Ele ele tá ganhou. lá. Eu acho que ele Ele tá ganhou em lá. todas as categorias que ele participou, né? Que Que ele ele correu. disputou. Sim. É fato.
O É. nosso pequeno grande Eu homem, o estava brincando anão, com ele, eu falava com ele, é o nome dele na taça. você podia fazer agora uma mudança de sexo, pra você correr na feminina, que é a única que está faltando. Ele, não, calma, ainda falta 60. Ele tem, ali merece todo o respeito. Então, assim, tem o nome, inclusive ganhou aí na principal categoria também. Eu acho que ele ganhou um ano lá. Foi. Eu tenho certeza disso. Eu vou, ô, Gustavo, vai falando aí que nós vamos, já que você tocou no assunto, vamos levantar ali o ano, e eu tenho o arquivo aqui comigo, mas eu tenho um livro aqui em casa, que é o ano que ele venceu o Indulto da Independência. Na Eu só estou achando categoria aqui. Master, na época, né? Na época foi na categoria Master, mas eu tenho Se não me engano, ele absoluta. estava pilotando uma RMX. O Enduro da Independência sempre foi. Isso é legal da gente estar falando, porque ele sempre teve esses ícones aí de virada de Aqui, ó, moto, né? Umas épocas. Thiago Rezende está falando aqui que ganhou do pai dele ainda, do Manel. Tá aí mais um grande piloto que não venceu o Enduro da Independência na principal categoria, né? Bateu ali bateu na trave, grande Manel Rezende. Então, mas assim, tem que achar meu livro aqui, que tá aqui. Minha esposa deve ter guardado ele aqui, mas eu vou achar ele aqui pra gente falar. A live nossa é tipo o Faustão, quase ao vivo mesmo. Se precisar de fazer uma consulta, busca o livro. Se não tem no Google, não vai Busca no o livro. livro. Mas o Guim venceu aí na década, se eu não estou enganado, tá? Na década de 90, que foi quando ele achei o livro. Eu vou ter aqui em casa, tem sempre uma cópia reserva aqui, porque O Thiago está falando que inclusive foi 92. 92, aí o Manel, o Thiago sabe, eu tenho uma cópia aqui que vai se tornando aí uma escassez, viu, Gustavo? Tá aqui o livro na minha mão, ó. Então, mas isso é um memorial fantástico. Então, eu quero achar ainda o livreto do Fiotin, 95. Vamos voltar aqui, que é legal da gente estudar, ver essa história, nessas imagens. Então, tá aqui, ó. Não, 92 foi o B. Magalhães aí, ó. Ah, tá. Mas o B. Magalhães, 92. 94 foi Então, o Guim. Guilherme Campos em 91. Eu lembro do pessoal falar muito, mas o Guinho foi nessa década aqui também. Foi por aqui que o Guinho veio a vencer o Enduro da Independência. Hugo Morato, 94. 94, aí. Brasil campeão do mundo e o Morato vencedor do Enduro da Independência. Os baixinhos deram trabalho esse ano. Foi o Hugo Morato na Independência e Romário na Copa do Mundo. Aqui, ó. E de RMX 250. O baixinho era absoluto mesmo. Então, é bacana demais, né, a gente poder ver essa história, tá olhando isso tudo aqui. Olha o tamanhozão, tem até a foto do pódio aqui, ó. Olha lá ele no pódio, ó. O Gui. Companheiraço, viu? Companheiraço. Grande Hugo Morato. É mais uma das pessoas que, se não tiver presente durante a competição, com certeza vai estar presente lá em Ouro Branco. Isso eu já falei com ele esses dias. Lá em Ouro Branco, da casa dele, que ele mora na região do Alphaville, ali em Nova Lima, vai até de bicicleta lá em Ouro Branco. Não, isso aí ele vai aparecer lá, pode estar certo. É bom demais, viu, Gustavo? Poder presenciar. Então, como a gente falou, tá aí, ó, o livro que teve dos 30 anos. Vamos trabalhar aí para que a gente tenha força e possa usufruir aí de contar mais essas belas histórias aí, né? Do motociclismo nosso. O Léo Corrosivo tá lembrando aí, ó. Parece que nessa edição foi de Petrópolis até BH. Tem aqui certinho aqui as cidades com os pernoites, né? É uma das bases. E disso que nós estamos falando aqui, Gustavo. Se eles entrarem lá no site do Independência, que você pode entrar aí, que tá muito legal.
tá lá na linha do tempo. Se você for lá na história do Enduro da Independência, você entra lá na linha do tempo. Na linha do tempo tem todos os campeões com esses mapas, com tudo lá, já está disponível lá online, né? Nós trabalhamos muito isso aí, fazendo essa atualização, e às vezes as pessoas perdem, né? A gente está muito mal acostumado a buscar notícia, a gente está procurando pegar tudo pronto. Realmente, o que o Léo falou, o primeiro dia foi de Petrópolis a Juiz de Fora, o segundo dia de Juiz de Fora a Barbacena e o terceiro dia de Barbacena a Belo Horizonte. Foi uma edição que aconteceu em 3 dias de competição. Então, Léo até tá muito... mandando aí o endereço, né, o link, tudo certinho. Ó, Legal, muito bacana. como a gente disse antes, independência, Enduro da Independência, é história, é uma prova, é um legado, né? É uma marca registrada, já se fundiu, né, ao motociclismo off-road. E Exatamente. falar E aí, dele, Gustavo? a gente vai ter Olha, assunto para ficar aqui dias, né, Lúcio? exatamente. E Nem fica aí o precisa. convite, né? Que mesmo para aqueles que não forem competir, que possam estar junto com a gente, levando sua família, vendo aqui ó, a imagem icônica ó, do Enduro da Independência, essa usina aí, ó, talvez nós vamos poder ver ela novamente, que é uma usina hidrelétrica que está situada na cidade de Barbacena, na região lá, ó. É uma pequena central elétrica, hidrelétrica. Então vamos ver o que virá pela frente aí nessa 40ª edição, 41ª edição de Enduro da Independência, né, Gustavo? Para quem estava bem atento, eu acho que teve uns spoilers legal aí que o Lúcio já deu, né? E a gente até já fez um compromisso aí, né? Vai ser iniciado o trabalho de campo agora, né? Propriamente dito, né? Agora o pessoal vai para a trilha e vai começar a ralação mesmo, né? E o Lúcio vai poder estar atualizando aí quase que diariamente ou diariamente. Mas assim que terminar, a gente deve estar marcando outra live, né, Lúcio? Para aí sim. Exatamente. Vamos fazer essa programação aí, né, Gustavo? Já que a gente está junto aí, marcar Isso. Uma honra uma e para prazer. início de julho e outra para início de agosto, uma pós levantamento, outra pós conferência e outra pós simulado, que eu acho que mantém. Te agradeço também demais aí pela atenção, por podermos estarmos juntos, salvar essa live, mandar para a turma aí, que eu acho que tem muito assunto para a turma assistir e curtir aí amanhã. Tem muita história engraçada, tem muita informação legal. Né? É sempre uma honra poder falar dessa prova que eu ainda criança, né, via nas chamadas da Rede Globo e tal, né, poder participar foi a realização de um sonho, né, eu já participei 2 vezes, esse ano, se Deus quiser, vou estar lá em Paraty, largando mais uma vez, né, e envolver mesmo que indiretamente, né, com quem faz ela acontecer, né, o Lúcio e a turma toda dele, é muito bom, é muito gostoso, né? E ter certeza que eu vou encontrar boas pessoas aí pelas Sim. trilhas do Independência. E daqui para frente, né, Gustavo? Não só eu falando e vendo, porque a gente chegou até aqui nesse momento, mas a gente vai poder convidar outras pessoas para participar desses bate-papos nossos, que são pessoas que estarão envolvidas aí em conferência, em levantamento. Então, a partir dos próximos passos, vocês verão muito mais pessoas aí podendo contar histórias aí do que irá acontecer pela frente para a gente poder chegar lá em setembro com mais uma grande edição aí de Enduro da Independência. Com certeza. Vai ficar, como o próprio nome já está fazendo o anúncio, né? Vai ser uma edição inesquecível, vai ficar na memória de todo mundo, com certeza. Isso aí, um abraço, obrigado pela atenção, viu, Gustavo? E vamos em frente aí. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Agradeço mais uma vez a presença de todos, né? Todo mundo que passou aí, esteve aí com a gente nessa noite, e vai ser uma honra. A live vai estar gravada, né? Então, quem perdeu, quem quiser assistir de novo, vai estar aí disponível. Depois a gente vai compartilhar o link nos grupos de Zap. E é isso, pessoal. Uma satisfação enorme ter vocês aí essa noite. Um abraço.
Valeu, Gustavo. Forte abraço, Lúcio. Pessoal, por aqui nós vamos encerrando, né? Agradeço de montão a participação de todos, né? Como eu disse, a live vai ficar salva, né? Agradeço também todos os nossos apoiadores, né? Que é a Italian Brap, Presuntinho Preparações, GF Racing, Army Racing, MR Pro, né? Minha esposa também, que sempre me apoia muito. E todos os amigos e as pessoas maravilhosas que sempre fizeram parte desse esporte fantástico. Né? Um salve, salve aí e tamo junto. Até a próxima. Brap!